Boa noite, direto dos estúdios Globo no Rio de Janeiro. O JG começa na sequência do último debate entre os candidatos à presidência nas eleições de 2022. Ele acabou faz instantes, a poucos metros de onde eu estou falando agora com você. Eu acompanhei tudo e com a ajuda de colegas que também estão trabalhando aqui desde a tarde desta quinta-feira, eu vou trazer agora, nesta edição especial do Jornal da Globo, as impressões dos candidatos, a análise dos comentaristas, os números da nova pesquisa Datafolha de intenção de voto e o que o TSE decidiu sobre armas na votação deste domingo. A gente começa ouvindo os candidatos que participaram deste debate. E por uma ordem definida em sorteio, o primeiro a falar comigo é Luiz Felipe Dávila, do Novo. Ele está aqui, já vem para cá. Candidato, boa noite. Tenho 2 minutinhos para lhe fazer 2 perguntas. Me ajude, por favor. Primeiro, quero saber qual foi a sua resenha do debate. Bom, primeiro, o primeiro debate que debatemos propostas, apesar de tumultuado justamente pelos populistas que não querem discutir proposta. Mas tivemos aqui uma chance importante de discutir propostas para o Brasil, para esclarecer melhor o voto do eleitor, para ele separar o joio do trigo. Candidato, eu fiquei com uma curiosidade. Em uma das perguntas temáticas sobre cotas raciais, o senhor falou bastante sobre corrupção, falou sobre assuntos em torno disso, mas o senhor não disse se é a favor ou contra cotas raciais. Eu lhe pergunto agora. Nós somos a favor das cotas sociais, não só raciais, sociais. Essas são mais eficazes e todas as cotas têm que ser temporárias. O que nós precisamos, Renata, nesse país é que a lei seja igual para todos. E nós não atingimos esse grau de maturidade ainda. É muito importante trabalhar para que a lei seja igual para todos, para combater justamente a discriminação, mas nós preferimos as cotas sociais. Então, vou insistir nesse ponto. Cotas raciais, como existem hoje, a lei está completando 10 anos, o senhor é contra? Nós preferimos rever a cota racial e ter a cota social, sim. Então, tá bom. Candidato, muito obrigada pela sua participação. A gente vai seguir aqui no Jornal da Globo e, pela ordem definida em sorteio, o próximo candidato a conversar conosco é Padre Kelmon, do PTB. Ele já está se encaminhando aqui para o lugar onde eu estou esperando. Candidato, boa noite. Começo com a mesma pergunta. Quero que o senhor nos diga qual foi a sua avaliação do debate. Olha, eu gostei muito do debate, da oportunidade de um padre, pela primeira vez, poder falar do que nós precisamos fazer na política. A política é um lugar onde nós precisamos resgatar valores, servir as pessoas na política. E o PTB é esse partido que nos dá essa condição de defender aquilo que nós precisamos valorizar. Porque todo mundo aqui falou, vamos fazer, mas fazer para quem? Nós precisamos valorizar o dom da vida. Por isso, o PTB é o único partido que defende a vida, da concepção à morte natural. Então, para nós, é muito importante o dom da vida. Deixa eu aproveitar o tempo antes que ele acabe. Eu quero tirar uma dúvida com o senhor. O senhor foi acusado durante o debate de atuar como cabo eleitoral do candidato Bolsonaro. O senhor está pleiteando a presidência, imagino que o senhor queira chegar dela. Claro. Então, eu lhe dou a oportunidade de esclarecer. O senhor é a favor da reeleição do presidente? Eu sou a favor que as pessoas tenham o direito de ter 2 pessoas de direita disputando uma eleição e ela escolhe aquele que ela achar que é o melhor. Isso eu sou a favor. Nós vimos aqui 5 partidos de esquerda, porque são mais do mesmo. Então o povo brasileiro hoje tem a possibilidade de escolher entre o presidente Bolsonaro e o Padre Kelmon. São 2 partidos de direita. Vote 14, vote Padre Kelmon. Muito obrigada. A gente segue aqui pela ordem definida em sorteio, eu sempre esclareço. A terceira a falar conosco é a candidata Soraya Tronic, do União Brasil. Candidata, boa noite. Já começo perguntando a sua avaliação do debate. Olha, nós gostaríamos de ter discutido o Brasil de uma forma mais educada, serena. Infelizmente, não foi possível. Lógico, o tempo é pouco e todas as questões que aconteceram, que todos viram, atrapalham realmente. Mas as pessoas podem ir até as nossas redes sociais, nós temos muitos vídeos, programas de TV que mostram as nossas propostas, né? E é importante o Brasil ter essa oportunidade de poder avaliar.
Candidata, a senhora ficou muito alterada, contrariada, quando o candidato Bolsonaro disse que a senhora gostava de cargos. Eu quero lhe dar a oportunidade de esclarecer. Os cargos que a senhora indicou no atual governo federal, a senhora pediu que essas pessoas saíssem quando a senhora rompeu com o governo, ou essas pessoas perderam os cargos por decisão do presidente Bolsonaro? Não, elas saíram porque não dava mais. Eu rompi com o governo e eu pedi, na verdade, eu só tinha 2 cargos, um na Sudeco e um no IBAMA, não tinha nada demais. É natural. Como é que a pessoa vai montar um governo? Tem que montar com pessoas que a gente considera idôneas, É lógico que qualquer governo que mude, todas as pessoas nesses cargos comissionados de confiança vão sair. Isso é absolutamente natural. Então, eu não nego. E são simplesmente 2 cargos. E quando ele disse que não deu, é mentira, ele deu. Só que não tinha mais condição de a gente continuar com esse governo. Candidata, eu agradeço muito pelo nosso tempo, que Obrigada, tem que ser igual para todo mundo. Eu tenho que continuar Renata, aqui. E agora é a vez de Simone Tebet, do MDB, candidata já chegando aqui, muito obrigada. Candidata, a sua avaliação do debate. Bom, primeiro agradecer ao Sistema Globo pela oportunidade, A gente sabe que vocês são campeões de audiência e nunca a democracia brasileira precisou tanto participar, assistir um debate para ver a final, no dia 2 de outubro, quem é que ele ou ela vai escolher como futuro presidente da República. É um debate que, lamentavelmente, em alguns momentos nós vimos o acirramento, a polarização, brigas, ódios, mentiras sendo feitas aqui em rede nacional, mas nós esperamos, eu pelo menos, ter contribuído de alguma forma, apresentando soluções reais para os problemas reais do Brasil. É isso que eu procurei fazer. Candidata, muito rapidamente, a senhora sempre diz, não falta dinheiro, falta vontade política. A senhora pode me dizer muito objetivamente, muito brevemente, de onde pretende tirar o dinheiro para aumentar o repasse federal para o SUS? Exemplo do orçamento secreto, tem 20 bi todo ano, 20 bilhões de reais para aumentar o teto da tabela SUS. Nós estamos calculando algo em torno de 7 bi por ano, então é 1/3 do orçamento secreto. E para fazer o poupança jovem dos 5 mil, os gastos tributários no Brasil, ou seja, as renúncias fiscais, são algo em torno de 340, alguns falam que até que é 370 bilhões. Não é corte linear, mas se a gente, por exemplo, colocar uma média de 10% de economia dos gastos tributários, nós estamos falando de mais 35 bilhões. Basta não roubar, não deixar roubar e colocar o dinheiro público no lugar certo, onde as pessoas mais precisam. Candidata Simone, muito obrigada. Eu vou seguir aqui e agora, assim que a candidata Simone sair, quem vem falar comigo é o candidato Ciro Gomes, do PDT. Candidato, sua avaliação do debate. Acho que foi uma oportunidade importante para os brasileiros assistirem e terem um testemunho forte daquilo que eu estou tentando, que Deus ilumine a minha palavra, para que as pessoas se toquem antes de votar no dia 2 próximo. Você viu o nível de radicalização, de ódios, isso aí se espalha para baixo. E a vulgaridade com que, candidato laranja, em plena democracia do século XXI, a gente precisa amadurecer tudo isso aqui. Entretanto, a Globo teve muita capacidade de controlar o processo, o Bonner foi muito bem e eu saio daqui agradecido. Candidato, o senhor tem muitas divergências com o candidato Lula, com o candidato Bolsonaro, critica bastante a polarização. Eu reparei que um momento em que o senhor teve menos divergência ou alguma concordância com o candidato Lula foi quando vocês discutiram, já perto do final agora, meio ambiente. O senhor diria que na questão ambiental o senhor tem mais diferenças com o Bolsonaro do que com Lula? Profundas, radicais e insuperáveis. O Bolsonaro é um inimigo da natureza. O Brasil hoje é um páreo internacional. Ele destruiu, como eu denunciei aqui, toda a estrutura de comando e controle. A Amazônia hoje, aquele pedaço ali onde mataram o jornalista Dom Phillips, aquilo ali é controlado por uma holding do crime, porque ele desmontou tudo. Inclusive as Forças Armadas estão inoperantes ali. Não aconteceria esse domínio. Entretanto, a minha crítica ao Lula é que ele gera sempre uma dependência particular dele. O Brasil não tem o que tem que ser feito, que é o que eu proponho, um zoneamento econômico e ecológico e uma reconversão produtiva. Eu preciso encerrar. Candidato, muito obrigada pela sua participação. A gente continua na nossa série de resenha dos candidatos que participaram do debate. Quem vem agora é o candidato Jair Bolsonaro, do PL. Candidato, boa noite. Para começar, a sua avaliação do debate. Eu gostaria que tivesse mais tempo para poder discutir propostas com mais profundidade, mas, na medida do possível, eu acho que eu consegui mostrar o que é meu governo, um governo sem corrupção, um governo que não quer censurar a mídia, um governo que
respeita a família, um governo que recuperou a economia pós-pandemia. Temos uma das gasolinas mais baratas do mundo, temos o maior programa social da história do Brasil, R$600 para 20 milhões de famílias e a grande parte mulheres. Um governo que pacificou o campo, titulando terras. O MST hoje não funciona mais, não invade mais terra. Nós damos dignidade a essas pessoas. Candidato, o senhor me deixa um tempinho para fazer uma pergunta bem pontual. O senhor voltou a dizer que hoje sempre diz que antes do seu governo havia um excesso de multas ambientais. Se multava demais. E, de fato, as multas caíram muito no seu governo. Eu quero saber, o senhor acha que como está bom, ou o senhor pretende que se multe ainda menos num eventual segundo governo Bolsonaro? A multa tem que existir, mas não pode ser uma indústria da multagem, como acontecia há pouco tempo. Nós reduzimos multa também no trânsito, em vários locais do Brasil. É menos Estado interferindo junto a essas pessoas. Todos trabalham melhor. O nosso agronegócio bateu o recorde também por causa disso, também pela segurança jurídica. Nós demos o homem do campo, buscando fora do Brasil fertilizantes para o agronegócio. Candidato, tenho que encerrar por equilíbrio de tempo entre todos. Muito obrigada. E agora a gente vai encerrar a nossa série de escuta dos candidatos pós-debate, ouvindo o candidato Lula, do PT, que acredito que está se aproximando. Peço só um instante para vocês. Candidato Lula chegando aqui. Candidato, boa noite. Eu começo por pedir a sua avaliação do debate. Olha, debate é debate. Debate é como um jogo de futebol. Depende muito do jogo do adversário. O debate com muita gente é sempre mais difícil, porque você fica muito tempo parado entre uma pergunta e outra. E isso vai esfriando você nunca se esquenta totalmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito bom para fortalecer a democracia. Eu acho que os partidos vão ter que se entenderem e fazer uma lei correta para os debates, a quantidade de partido que vai participar, quem participa. Porque tem que ter um mínimo de representatividade, tem que ter um mínimo de seriedade nisso. Sobre isso eu tenho uma pergunta específica. O senhor disse que cada debate é um debate e em alguns dos seus direitos de resposta o senhor se queixou, inclusive, de isso estar acontecendo tanto. O senhor considera que o senhor de alguma maneira se descontrolou e bateu boca com o candidato Padre Kelman? O senhor acha que foi ruim esse momento? Primeiro eu estava incomodado de parecer o chato da galocha pedindo o direito de resposta. Porque quando eu vim para o debate, eu sabia que como eu sou um cara que tem a possibilidade de ganhar no primeiro turno, eu ia ser alvo de, mira para todo mundo atirar. Eu tinha consciência disso. E como tinha direito de resposta, eu tinha que pedir. Mas fui atendido e muito direito de resposta que começou a me incomodar. A segunda coisa é que quando eu fui e engrossei e não perdi as estribeiras, era preciso alguém dizer alguma coisa desse cidadão. Esse cidadão aparece desconhecidamente e coloca como candidato, e faz o papel de um candidato laranja de forma vergonhosa. Candidato, eu agradeço muito, mas para ser equânime com todo mundo, eu preciso encerrar por aqui. Tá ótimo. Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigada. Agora nós vamos fazer um breve intervalo. Eu vou subir uma escada, só isso, e na volta eu estarei ao lado da Andréa Sadi e do Fernando Gabeira, da Globo News, para analisar esse último debate dos candidatos à presidência e também para falar da nova pesquisa Datafolha de intenção de voto divulgada hoje. Me espera, é rapidinho, eu já volto. Eu prometi que voltava rápido e era verdade, só subi uma escada. Agora estou aqui no estúdio do Jornal da Globo, montado ao lado do estúdio do debate, na excelente companhia da Andréa Sadi, apresentadora do Estúdio I, comentarista da Globo News, e do Fernando Gabeira, jornalista e escritor também do time de comentaristas da News. E agora a gente vai passar em revista esse debate. Andréa, eu começo com você, porque eu sei que você já conversou com o ex-presidente Lula, com o time dele. Que avaliação você colheu do evento que a gente acabou de assistir, pegado? Bom, bem a quente, né, Renata? Boa noite a você, aos nossos telespectadores, ao Gabeira. O ex-presidente Lula conversou um pouco com a gente aqui depois do debate e me passou, eu fiquei com a impressão de que ele estava realmente esperando uma pergunta direta do presidente Bolsonaro, que a campanha dele se preparou para isso, para enfrentar o presidente no debate, mas eles foram, de uma certa forma, surpreendidos com esse embate
tendo sido terceirizado, vou colocar assim, para o candidato Kelman, né? O que ele se chama de Padre Kelman. Então, ele repetia muito isso. Ele até foi perguntado agora há pouco por que ele reagiu, porque ele não se segurou, na verdade. Eu perguntei isso para ele. Foi, a gente não estava ouvindo. Eu até fiquei... Eu tinha certeza que você ia perguntar isso. Mas alguma das meninas ali embaixo perguntou por que ele não se segurou. Ele falou, porque eu não quis me segurar. Eu queria responder, eu precisava responder. Então, ele estava muito preocupado em colocar esse lado dele e explicar que ele estava preparado para enfrentar o Bolsonaro mesmo. Por quê, Renata? E como a gente falava mais cedo, Gabeira, na Globo News, a campanha do Lula considera o presidente Bolsonaro imprevisível, não do ponto de vista da estratégia, da tática, de usar essa agenda de costumes ou puxar o tema de corrupção, mas porque eles não sabiam, de fato, qual seria a carta usada hoje, qual seria essa ficha. E eles ficaram esperando. Então, no primeiro bloco, se a gente for fazer uma análise rápida do primeiro bloco, até os grupos focais, as qualis, que medem a reação em tempo real nas campanhas dos eleitores indecisos, esses que eu também estava acompanhando, eles não gostaram, porque eles consideraram muita baixaria. No primeiro bloco, teve ali o presidente Bolsonaro, né, falando de... Ele usou toda a agenda de costumes, né? Falou de corrupção, colocou tudo ali, como a gente costuma dizer, levou o cercadinho para o debate, o cercadinho ali do Palácio da Alvorada. E aí os eleitores reagiram, porque são indecisos, eles não querem esse tumulto, essa confusão. Mas também do lado do ex-presidente Lula, eles não gostaram, porque teve aquele show de direitos, de pedidos de direitos de resposta. Vou até falar disso agora com a Gabeira. E depois, o Lula estava esperando, de fato, aí sim, ser chamado para debater com o Bolsonaro. Mas isso passou a ser uma estratégia do Bolsonaro com Kelman, Renata. Até anotei aqui a agenda de costumes, porque tem algo que eu quero debater com vocês sobre isso. Mas antes, Gabeira, com toda a tua cobertura, com toda a tua experiência na cobertura de debates, o que é que você me diz dessa espécie de debate dos direitos de resposta? Bem, boa noite, Andréia, boa noite a todos. Eu acho que essa primeira parte do debate me lembrou muito algumas partidas de futebol. Que são interrompidas com faltas. Então, há partidas de futebol que nós chamamos de truncadas, porque há muitas faltas e o jogo não corre. E o debate com muito pedido de resposta atendido, não é? Acaba sendo um debate um pouco truncado no princípio. Eu tenho a impressão de que, no passado, os pedidos de resposta eram mais severamente analisados. Eram mais negados do que concedidos. Hoje, a sensação que o espectador teve em determinado momento é que houve um grande número de pedidos de resposta. Tanto que um humorista no Twitter disse, poxa, se vamos ficar fazendo tanto pedido de resposta, não vai dar tempo da gente votar. Pois é, mas eu tenho uma interpretação alternativa, que eu acho que, na verdade, se complementa com a sua. É que a Andréia estava falando, teve tanto o ataque abaixo da linha da cintura que isso se encaixa totalmente no que configura direito de resposta. Ofensas à honra configuram direito de resposta. E se a gente olhar, muitas vezes o que aconteceu ali foi isso. E daí vai para o que você diz, né, Gabeira? O jogo tranca, fica difícil de evoluir. Mas o placar de pedidos de resposta foi francamente favorável ao Bolsonaro. Eu acho que algumas críticas não foram tão abaixo da linha da cintura para ele receber o direito de resposta. Mas como havia uma política democrática de direito de resposta para todos, aconteceu isso. Agora, eu previ, eu sempre erro nas minhas previsões, mas às vezes acerto. E eu tinha dito, olha, esse debate vai transcorrer assim. O Bolsonaro vai utilizar o Kelman para fazer as perguntas mais contundentes. E é preciso se preparar para responder o Kelman. Como é que você responde a um cara que aparentemente é padre, mas talvez não seja padre, e que está ali a serviço do outro claramente? Perguntei isso diretamente para isso. Eles estavam trocando informações. Eu achava que a tática melhor era tratar com dureza, mas com algum humor, entende? Antes de fazer minha pergunta sobre a agenda de costumes para vocês, eu quero trazer para a nossa conversa a nova pesquisa Datafolha de intenção de voto para presidente, contratada pela Folha de São Paulo e pela Globo. Nós vamos ver primeiro, já que a gente está
tão pertinho da eleição o resultado considerando os votos válidos, que é quando a gente exclui brancos e nulos e assim fica mais perto da forma como a Justiça Eleitoral totaliza e divulga os resultados da eleição. Lembrando que para vencer a eleição no primeiro turno, o candidato precisa ter 50% dos válidos mais um voto. Lula, que lidera, manteve os 50% de intenções nos votos válidos, seguido por Jair Bolsonaro, que apresentou uma oscilação positiva de 1 ponto percentual nesse quesito. Segundo o Datafolha, com esse quadro, não é possível cravar se a eleição presidencial será ou não decidida no próximo domingo em primeiro turno ou se haverá segundo. Lembrando também que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lula tem 50% dos votos válidos, com a margem de erro de 48 a 52. Jair Bolsonaro tem 36% dos válidos, pela margem de 34 a 38. Ciro Gomes, 6%, de 4 a 8, considerando a margem. Simone Tebet aparece com 5% dos votos válidos. Pela margem, tem de 3 a 7. Tebet e Ciro estão tecnicamente empatados. Outros candidatos somam 2% dos votos válidos. Agora vamos aos números totais. Isso é mais parecido com o que a gente está vendo desde o início da campanha eleitoral. A gente considera os eleitores que declararam que vão votar em branco e nulo também e considera os eleitores indecisos. Por esse critério, Lula e Bolsonaro oscilaram cada um ponto para cima e a diferença entre os dois continua em 14 pontos. Em agosto, Lula tinha 47%, oscilou para 45% no início deste mês. Manteve os 45% em mais 2 pesquisas. Depois oscilou para 47% e agora tem 48%. Com a margem de erro, pode ter de 46% a 50%. Jair Bolsonaro aparecia com 32% em agosto. Manteve o índice na primeira pesquisa de setembro. Passou para 34%, oscilou para 33%, manteve os 33% na semana passada e agora tem 34%. Com a margem, pode ter de 32% a 36%. Ciro Gomes tinha 7% em agosto, depois 9%, 7%, 8%, 7% e agora 6%, na margem de 4% a 8%. Simone Tebet aparecia com 2% em agosto, avançou para 5% e manteve os 5% nas 4 pesquisas mais recentes. Com a margem, pode ter de 3% a 7%. Tebet está tecnicamente empatada com Ciro. Soraya Tronic, do União Brasil, não pontuou em agosto. Depois teve 1%, 1% de novo, 2%, 1%. Agora, de novo 1%. Com a margem de erro, pode chegar a 3%. Tronic está empatada com Tebet no limite da margem de erro. Em agosto, 6% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum candidato. Depois, 4% em 4 pesquisas. E agora 3%. 2% responderam que não sabiam em agosto e no início deste mês. Depois 3% e 2% nas últimas 3 pesquisas. Não chegaram a 1% de intenção de voto Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU, Sofia Manzano, do PCB, Léo Péricles, do Unidade Popular, Padre Kelmon, do PTB, Constituinte Emael, do Democracia Cristã. Agora a gente mostra a simulação de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O candidato do PT manteve o percentual das últimas pesquisas, Bolsonaro oscilou 1 ponto para cima. Em agosto, Lula aparecia com 54%. Na sequência, teve 53% em 2 pesquisas. Depois oscilou para 54% e manteve o percentual na semana passada e nesta. Com a margem de erro, pode ter de 52% a 56%. Bolsonaro tinha 37% em agosto, depois 38%, 39%, 38%, manteve o índice na semana passada e agora tem 39%. Com a margem, pode ter de 37% a 41%. Votos em branco, nulos ou nenhum, eram 8% em agosto e na primeira pesquisa de setembro, 7% nas 3 pesquisas seguintes e agora 6%. Não sabiam, 2% em agosto, depois 1%, 2% nas 3 rodadas seguintes e agora 1%. Este Datafolha mostra ainda que a avaliação do governo Bolsonaro ficou estável na comparação com as últimas pesquisas. Em agosto, 30% consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. 31% em 2 pesquisas no início deste mês. Depois 30%, 32% e agora 31%.
Em agosto, 26% avaliavam o governo como regular. Depois 27%, 25% nas duas pesquisas seguintes, depois 23% e agora 24%. 43% consideravam o governo ruim ou péssimo em agosto, depois 42% em duas rodadas, 44% em mais duas, agora 44% de novo. Desde agosto, 1% não soube responder. Por fim, o Datafolha pediu aos entrevistados que avaliassem a confiança que eles têm no que Bolsonaro diz. Em agosto, 20% disseram que sempre confiavam nas declarações do presidente. Depois, 19% em duas pesquisas, 21% em outras duas rodadas. Agora, 21% de novo. Os que às vezes confiavam nas declarações de Bolsonaro eram 27% em agosto, depois 30%, 29%, 27%, 26% e agora 26% novamente. Em agosto, 52% disseram que nunca confiavam nas declarações de Bolsonaro, 50% nas duas pesquisas seguintes, 51% depois, 52% e agora 51%. Desde agosto, 1% não soube responder. Para fechar, antes de chamar de volta os nossos convidados, o universo dessa pesquisa, o Datafolha ouviu 6.800 eleitores em 332 municípios de terça-feira até esta quinta. Olha, vocês fiquem super à vontade para escolher o que querem destacar desse Datafolha, mas, para mim, ele dialoga um pouco com as considerações finais do presidente Bolsonaro, Gabeira, Andréa. Porque a gente vê que a pesquisa mexe muito pouco. E ela mexe muito pouco porque ele tem uma imensa dificuldade para entrar na base da pirâmide até 2 salários mínimos, que é onde está metade do eleitorado brasileiro. Me chamou a atenção que ele tenha falado muito da agenda de costumes no final e tenha havido uma menção ao Auxílio Brasil, ao auxílio de R$600 e só. Os pobres não estão nas considerações finais. E eu acho que isso dialoga com os números que a gente viu. Por favor, Gabeira, você. Eu acho que ele perdeu a esperança com o Auxílio Brasil. Tá? O Auxílio Brasil foi apresentado a ele como a saída para ele vencer as eleições. Quer dizer, uma aproximação com o povo mais pobre e uma aproximação também que daria a ele uma parte do eleitorado do Lula. Mas a população entendeu que o Auxílio Brasil era algo que vinha do Lula. O Auxílio Brasil fortaleceu o Lula nessa parte da população, entende? Então, houve uma espécie de erro de comunicação aí que não se resolveu no caminho. Mesmo porque o Bolsonaro, tradicionalmente, sempre foi contra esse tipo de auxílio. Ele dizia que era uma forma de comprar voto, ele não tem assim, o espírito de desenvolver políticas sociais. Né? Pelo contrário, a direita clássica, o que ela sempre enfatiza é o mérito. Entende? Se as pessoas são pobres, é porque não tiveram talento e capacidade de avançar. Ao passo que uma visão diferente, mais social, não. As pessoas são pobres, precisam de uma ajuda para poder recuperar o seu caminho, entende? Quando ele faz sentido para você essa ideia? Faz sentido totalmente. E, Renata, eu sempre me lembro da expressão que o presidente gosta de usar bastante, que eu tenho uma caneta BIC, ela funciona, só que acabou a tinta da caneta. Com o Auxílio Brasil, com outras medidas, esses benefícios eleitorais, eles achando de fato, como disse o Gabeira, que isso ia ter um efeito eleitoral. E aí o presidente voltou para a sua origem. Ele voltou a dialogar com o Bolsonaro raiz, que foi a estratégia que ele adotou nos últimos dias, quando ele ataca o sistema eleitoral, as urnas e agora quando a gente está falando aqui da agenda de costumes. Ele quer tentar, de qualquer jeito, esse é o grande objetivo do presidente Bolsonaro, você vai falar, ganhar a eleição, é óbvio, mas antes é chegar ao segundo turno. Sim. Porque aí, dialogando com as pesquisas, com esses números que você acabou de nos mostrar, é disso que se trata daqui até domingo. Se vai ter ou se não vai ter segundo turno. Então, até o Lula agora, depois do debate, que eu falei que a gente estava conversando ali embaixo, eu perguntei, o senhor espera ganhar a eleição no domingo? Aí ele falou, eu sempre faço campanha para ganhar no primeiro turno. Então, essa é a grande expectativa da campanha do Lula. E a do Bolsonaro, por óbvio, é arrastar até o segundo turno, porque eles acham que num segundo turno, por exemplo, essa agenda de costumes
pode ser melhor explorada. O que o Bolsonaro precisa é de tempo, e ele, primeiro de voto, né? Mas para chegar ao segundo turno, ele precisa convencer alguém a se mexer, e essa eleição está muito estável e também muito o índice de decididos há muito tempo, muito cedo, né? E é compreensível essa resposta evasiva do Lula para você, porque também para ele essa paradeira onde está não é segurança nenhuma no domingo. Andréia, Gabeira, muito obrigada pela participação. Foi um prazer receber vocês no Jornal da Globo. Boa noite. Acabou para eles aqui, mas para a gente não acabou, não. A gente volta com recortes do Datafolha e daí quem estará aqui será a Júlia do Ailib, participará também o Gerson Camarote, 2 comentaristas da Globo News. Eu volto já com eles. Estamos de volta com outros 2 candidatos da melhor qualidade. Comigo aqui estão a Júlia do Ailib e o Gerson Camarote, comentaristas da Globo News. E com eles a gente vai analisar mais números do Datafolha e também o debate, porque como eu, eles assistiram a cada momento. Os números que a gente quer ver e que tem tudo a ver com essa proximidade do primeiro turno são os números relativos à decisão de voto. O que é que os eleitores de cada um dos candidatos dizem a respeito da certeza que eles têm do que eles vão fazer no domingo? Vamos ver. Na metade de agosto, 83% dos que declaravam voto em Lula diziam estar totalmente decididos. O índice se manteve no começo de setembro. Foi de 86 nas 2 pesquisas seguintes, oscilou para 87 na semana passada e agora subiu 4 pontos, chegando a 91%. Os que declaravam que ainda poderiam mudar o voto eram 17 no meio de agosto e no início de setembro, 14 nas outras 2 pesquisas. Na semana passada, esse índice oscilou para 12 e agora está em 9%. Vamos ver agora o grau de consolidação de quem pretende votar em Jair Bolsonaro. No meio de agosto, 80% dos que declaravam intenção de votar em Bolsonaro se diziam totalmente decididos. Depois, o percentual subiu para 84%, oscilou para 83%, foi a 86% na metade de setembro, 88% na semana passada e agora 89%. Os que declaravam voto em Bolsonaro e diziam ainda poder mudar de ideia eram 20% em agosto. O percentual caiu para 16% na pesquisa seguinte, oscilou para 17%, caiu para 14% na metade de setembro e se manteve em 11% nas últimas 2 pesquisas. Mesmo raciocínio para os eleitores de Ciro Gomes. Em agosto, 35% dos que declaravam intenção de votar em Ciro diziam estar totalmente decididos. Esse índice subiu para 42% na pesquisa seguinte. Depois foi de 45%, 48%. Oscilou para 46% na semana passada e agora subiu 8 pontos, chegando a 54%. O voto ainda podia mudar para 64% desses eleitores em agosto. Depois caiu para 57%, foi a 54%, 52%. Voltou a 54% na semana passada. E nesta última pesquisa, caiu 8 pontos, ficando em 46%. E por fim, vamos ver os números da Simone Tebet nesse particular. Em agosto, 45% dos que declaravam voto em Simone Tebet se diziam totalmente decididos. Depois, o percentual subiu para 51%, caiu de novo para 45%, foi a 47% no meio de setembro, subiu para 56% na semana passada e subiu de novo esta semana, chegando a 62%. Entre os que declaravam voto em Tebet, 55% diziam que ainda podiam mudar de ideia. O índice caiu para 48%, subiu para 54%, oscilou para 52% e aí caiu para 43%. Agora está em 38%. Júlia, quando a gente sai dos números discriminados de cada candidato, Camarote vai para o geral, a gente tem 85% de decididos a esta altura, eram 66% na mesma altura 4 anos atrás. Ou seja, nós vimos aí os candidatos
eles estão pescando, os protagonistas, quem quer forçar um segundo turno, quem quer fechar no primeiro turno, enfim, num lago muito pequeno a essa altura. Muito pequeno. E eles chegaram, Renata, aliás, boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando, camarote, e eles chegaram com missões, cada um com a sua. Do lado de Lula, o objetivo era pescar esse voto do indeciso para tentar resolver a questão no primeiro turno. E do lado de Bolsonaro era justamente evitar isso, tentar evitar que esse candidato que tem alguma dúvida ou que está com Ciro ou Simone pode mudar o voto, o indeciso ou que está com Ciro e Simone, migrassem para Lula. No final das contas, a avaliação em campanhas diferentes foi a de que não houve um grande vencedor. O primeiro bloco do debate foi mais complicado para Bolsonaro, mas o terceiro para Lula. Então, a avaliação geral é de um 0-0. Ou seja, essa ideia do Lula de que não teve problema bater boca e tal, não é bem assim. Né? Exato. Não é bem assim. Camarote, quando você olha esse debate, você confirma a impressão de que nós vamos chegar ao domingo numa situação muito apertada. Quer dizer, você cobriu outras eleições, não tem uma grande onda já formada para um lado ou para outro. Ela pode até acontecer na véspera, mas tudo indica que vai ser muito pegada no domingo. Até aqui sim, Renata. Boa noite a você, a Júlia, boa noite a você também que está aqui nos assistindo. Sim, é muito apertada essa disputa e tem uma estabilidade muito consolidada há muito tempo. Então, mesmo com todos os movimentos, por exemplo, o ex-presidente Lula tem feito o movimento do voto útil para tentar desidratar o Ciro Gomes. Mas mesmo com esse movimento de reta final, a gente ainda vê uma estabilidade no Datafolha. A gente vê ainda praticamente a mesma distância que não se altera em vários meses. Então fica muito difícil. E aí eu concordo com a Júlia. Esse debate era, tanto pela campanha do Bolsonaro como pela campanha do Lula, considerado ali um momento de fazer essa mudança. E aí o que é que acontece? A campanha do Bolsonaro tenta emplacar o tema de corrupção e, em um dado momento, esse tema ele se esgota no debate. Por quê? Porque a gente estava aqui acompanhando, né? As candidaturas falavam das pesquisas que eram feitas imediatamente. E isso foi tão forte, a rejeição a esse tema, porque as pessoas têm outras prioridades. Fome, por exemplo. As pessoas têm essa necessidade, existe uma pobreza no país. Então, quando esse tema era colocado, corrupção, em detrimento do interesse economia, ou seja, em detrimento de temas que são urgentes para a população, isso tinha rejeição. É tanto que, no final, quem faz a pergunta para o Lula sobre essa questão de corrupção não é mais nem o Bolsonaro, ele se nega a fazer para não pegar essa rejeição e joga para uma linha auxiliar, que é o Kelmer. Dentro desse cenário assim, de muito pouco movimento, muito encruado, eu queria trazer para a nossa conversa os números dos 3 maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas e Rio, pela ordem, porque a gente sabe que ali pode estar muitas das respostas que a gente está procurando, especialmente se houver segundo turno. Vamos começar com São Paulo, lembrando que São Paulo detém 22% do eleitorado, até um pouquinho mais quebrado. Neste momento, a distância entre Lula e Bolsonaro no estado de São Paulo é de 7 pontos, portanto, bem mais estreita que a geral. Vamos ver. Em agosto, Lula tinha 44% em São Paulo, depois 40%, 43%, 41%, agora 42%, com a margem de erro de 40% a 44%. Bolsonaro tinha 31% em agosto, depois 35%, 33%, 34%, agora 35%, com a margem de erro de 33% a 37%. Agora, Minas Gerais, segundo estado mais populoso, segundo colégio, corresponde a 10,5% dos eleitores. Lá, desses 3, é a distância mais folgada para o Lula, 14 pontos de diferença. Vamos ver. Em agosto, Lula tinha 49% em Minas Gerais, depois 47%, 43%, 46% e agora tem 47%. Com a margem de erro, pode ter de 44% a 50%. Bolsonaro tinha 29%, depois 30% e 33% nas pesquisas seguintes, com a margem de erro de 30% a 36%.
E, por último, o Rio de Janeiro, com 8% dos eleitores do país, e aqui a distância entre Lula e Bolsonaro é de apenas 5 pontos. Em agosto, Lula tinha 41% no Rio de Janeiro, depois 42%, 44%, 40%, agora 42%. Com a margem de erro, tem de 39% a 45%. Bolsonaro tinha 35%, 36% nas duas pesquisas seguintes, depois 38% e agora 37%, com a margem de erro de 34% a 40%. Gente, fazendo um mapinha rápido do Brasil na cabeça, Nordeste, que é praticamente um São Paulo, um pouco mais do que um São Paulo, larga vantagem do ex-presidente Lula. Regiões Sul, Norte e Centro-Oeste, menos populosa, empate praticamente entre os dois. E daí a gente vai para o Sudeste. E eu queria ouvir vocês sobre a importância do que está acontecendo aí, porque quando eu digo para vocês que não parece nesse momento estar em curso nenhuma grande onda, é para esses estados que eu estou olhando. Júlia? Exato. Inclusive, interessante você falar isso também, Renata, que há pouco o ministro das Comunicações, que acompanhava Bolsonaro no debate, Fábio Faria, falou exatamente dessa estratégia regional, olhando para o mapa do Brasil. Então, ele dizia, bom, Nordeste vai dar Lula, então a gente vai compensar com Centro-Oeste, com região Norte e com Sul, de maneira mais confortável no Sul, especificamente Santa Catarina, que foi o estado em que o presidente foi eleito com o segundo, mas a melhor colocação que ele teve em 2018 foi Santa Catarina. E Sudeste, para a gente chegar aqui no nosso ponto de partida, ele acha que daria um empate. Agora, muito complicado com os dados de Minas. Rio de Janeiro é o colégio mais crítico para eles avaliam que o Rio de Janeiro é, de fato, o próprio PT, avalia que o Rio de Janeiro é o colégio mais difícil, mas a vantagem em Minas ainda é muito grande em diferentes pesquisas. É verdade. E a velha mística precisa vencer Minas para vencer no Brasil. E Amazonas também. Exatamente. Minas é maior de tamanho. De Camarote, quero te ouvir sobre isso também. Vamos lá, a gente até estava conversando rapidamente com o presidente Jair Bolsonaro agora. Eu questionei exatamente isso. Porque no Nordeste, o que é que você tem de forma muito clara? É um sinal. O Centrão, que tem uma bancada poderosa no Nordeste, não faz campanha para o presidente Jair Bolsonaro. Então, abandonou o presidente Jair Bolsonaro. E ele mesmo, nessa conversa, ele admitiu o seguinte, que tinha, sim, vários parlamentares que tinham essa resistência de fazer campanha justamente por causa da diferença. Então, é uma sinalização de que o Nordeste é um campo lulista. Então, o que é que sobra, o que é o grande ponto de disputa diante disso que a Júlia colocou? É a região Sudeste. E na região Sudeste, Minas Gerais dá essa folga e já há um bom tempo também mostra estabilidade. E aí todo o empenho passa a ser nessa reta final, Rio de Janeiro, que é base do presidente Jair Bolsonaro, e São Paulo, que é base do Lula, mas que historicamente o PT também nunca teve uma margem muito folgada, pelo contrário. Já tem um histórico de adversidades e de derrotas no estado de São Paulo. Então, até essa margem, que é pequena, mas ela é de vantagem em São Paulo, já é algo considerado positivo pela campanha do Lula. E tem também a conversa de que desenhos de segundo turno estão se esboçando nesses estados, onde vai haver segundo turno, mas essa é uma conversa que vai ficar para outro dia. Vocês já estão automaticamente convidados para voltar. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Eu me despeço da Júlia.